We thank you for all the blessings that you pour out upon us. Lord, if we stop to count all of the good things that we have, Lord, we would realize that only the good things can come from you. We thank you for the blessing upon us, for the touch upon our lives. We thank you, Lord, for the provision and for the homes. But we do realize, Lord, there are those amongst our fellowship, Lord, who are ill, Lord, who are in need of finance, who are in need of just a peace and a comfort within their own hearts. We bring all of those people to you. Lord, for Laura, for Maureen, for Lynn, who continues to be ill. Lord, for others who are continue to seek permanent employment. Lord, for those who just are not confident in their lives today. We lift everyone before you. We leave them in your care and we ask you to bless them. Lord, you are a great and an almighty God. Lord, there is nothing beyond your ability, nothing beyond your capability. You are Almighty God. Help us, Lord Jesus, to realize all of those things. Help us to come close to you. Help us to have a new confidence in you. Help us to place our faith in you throughout each day. Help us to live out lives which are honoring and glorifying to you. Help us to bring praise and thanks in your name. Amen. Amen. I would like maybe children to come and join me. Would they like to come and join and dance with me? Not gonna, I promise I won't dance. Okay? No? Come on. Come on, bring your dolly. Any more? Come on, any more? Any more? Stand there. Keep going. Come on. That way. Look that way. Stand that way. Come on. Come on. Stand there. Stand there. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Right. I need you to clap when we sing as loud as you can, but you've got the on the spot. Okay? Right. All you have to do is clap as loud as you can. And everybody else is going to sing as loud as they can. Deal? Deal? Okay? Okay? Right. Don't fall off the end. Right. Kids are here. Where's are there? Are we ready? Ready. Can you stand up? Right. Let's go. Keep staying in your seats. From Japan to Milan to Uzbekistan, all across the world, Jesus is the King. From Queensland to Greenland, way down in New Zealand, all across the world, Jesus is the King. Do you not know? Have you not heard? My God made the universe. Na 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 na. Have you not heard?
So now, okay. Okay, thank you, round of applause. Yep. There we go. Right, our notices for this week, please, are on the screen behind me. Thursday, our Bible study will be at 7 o'clock for our prayer time, 8 o'clock for our Bible study. Sunday next, 10 o'clock in the morning, we have breakfast with the Bible for our young people. 11 o'clock, we are back here for prayer and praise and for worship. And Richard Cooper will be joining us. Tomorrow is our ladies' meeting when Liverpool Youth for Christ will be joining together to come and share with us some of the works that they have been doing across the city and the work that they do with us on Friday nights with our children, with our youth. So 2 o'clock tomorrow here in the church for the ladies. Thank you, Felipe. And for our young people again on Friday next at 7 p.m. Liverpool Youth for Christ and Kate will be joining together with us to bring a time of prayer, devotion, fellowship, learning, and fun to go with our kids. So pray for all of those activities, please. We're going to sing again. Let's stand, please. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, alleluia. The burning sun with golden beam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, sail in heaven along. Oh, praise Him, hallelujah. Thou rising moon in praise rejoice. Ye lights of evening find a voice. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, blessings on our way. Oh, praise Him, hallelujah. The flowers and fruits that in Thee grow, let them His glory also show. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah. Hallelujah.
until death, waiting to hush our latest breath. Oh, praise him, hallelujah. Thou leadest home the child of God, and Christ our Lord the way hath trod. Oh, praise him, oh, praise him, hallelujah, hallelujah, Let all things their Creator bless, and worship him in humbleness. Oh, praise him, hallelujah. Praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We have been working our way through the book of Ephesians for quite a few weeks now. Ephesians only has 6 chapters, and Beto is going to conclude chapter 4 and work into chapter 5 this morning. Over the next few weeks, we will work through and we will finish before Christmas. We will finish Ephesians. So if you have the time, read through. I am considering, not yet decided, I am considering for next year, we go back into the Gospels and we look at the Gospel of Mark and work our way through chapter by chapter through the book of Mark from 2025. But today we are working our way through again chapter 4 of the book of Ephesians, and Beto is going to come and share with us, please. Graça e paz de Jesus, bem? Eu vou ler o texto de Efésios, capítulo 4. I'm going to read Ephesians chapter 4, Dando continuidade à nossa sequência de estudos nesse capítulo. as we continue the study of Ephesians, Capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 5, versículo 2. Vai ser projetado simultaneamente aqui em inglês, enquanto eu leio em português. we'll read Ephesians chapter 4 from verse 17 until chapter 5 verse 2. In English, will be over there, as you see. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se
revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso é uma exortação à ética cristã e uma vida de santidade. The second part of this letter from the Apostle Paul to the Ephesians is a call to holiness. E essa era uma preocupação constante do apóstolo Paulo, nós podemos ver isso nas suas cartas. And we can see that Apostle Paul was every time worried about that the Christ people would follow him. Pois em várias dessas igrejas havia uma influência da velha natureza daqueles que ainda viviam com alguns rudimentos da antiga vida, daqueles que tinham aceitado Jesus, mas que ainda não tinham sido totalmente libertos. That's because of the old nature that was still holding on to people after receiving Christ. The old nature was still calling him. E também nós podemos observar nessas cartas que haviam problemas de relacionamento, de comportamento entre os irmãos dentro da comunidade. And also he was worried about relationship problems in the community. Então, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, o verso 14, ele diz o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. I'm sorry, but which one? Filipenses 3. Okay, here. Sorry. In Philippians chapter 3, verse 14, the Apostle Paul wrote, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Prosseguir para o alvo, então, aqui é despir da nossa velha natureza. Esse deve ser o foco da Igreja de Cristo sempre. The goal here is to get new clothes, get the old clothes out and use new clothing. O que Paulo está nos exortando é que nós precisamos gerar frutos de uma vida regenerada em Cristo. He urged the Christian to generate fruits for Christ. Renovados no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir como cristãos. Renewing our minds, our way to think, our way to act. Criados para ser semelhantes a Deus em justiça e também em santidade. Because we're new creature now,
to be holy before God. Então é por isso que o apóstolo enfatiza que não deis lugar ao diabo. That's why he says, do not give a foothold to the devil. E quando agimos segundo a vontade da carne, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Because when we act in the flesh, that's what we do. We give way to the open doors to the devil. Nós estamos dando legalidade para que o diabo haja em nossas vidas, Yes. não por nós. Yeah, open the doors for the devil. We welcome him when we are acting on our flesh only. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui é impossível ao cristão conviver com a velha natureza. The first lesson that we learn is it's impossible for a Christian to live with the old nature. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, we say, the Apostle Paul said, therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Então, se o cristão sente saudade ou se orgulha da sua vida pregressa longe de Cristo, deve ter alguma coisa errada com a sua vida. If a Christian, it's like miss his old life, or is thinking too much about his old nature, you have to rethink. Something's wrong. Alguém que se diz cristão, mas vive numa vida de mentira, praticando atos desonestos, sistematicamente praticando coisas que desagradam a Deus. If anyone is in Christ, it's not possible for him to keep on living and lying on a dishonest life. Me desculpe, mas você ainda não conheceu Jesus. Maybe you didn't know Christ yet. Você, no máximo, apenas ouviu falar dele. Maybe you heard about Christ. E não sou eu que digo isso. O apóstolo Paulo afirma isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Because he said that if anyone is in Christ, he's a new creation. The old things had passed away. E o que são essas coisas velhas? And what are those old things? É toda sorte de atitude, comportamento, pensamento, nada, tudo aquilo que não glorifica a Deus. Everything in our behavior that doesn't bring glory to God. Tudo que nos leva a entristecer, a pecar contra Deus. Everything that makes us sin against God. Onde há trevas, é impossível ter luz. Because where is darkness, there is no light. E assim como onde há luz, é impossível ter And trevas. where is light, the darkness goes away. Jesus não faz nada pela metade, irmãos. A obra de Jesus é completa, tem que ser completa em nossa vida também. Because the act of Christ in our lives needs to be complete, not only part of it. No Evangelho segundo São João, capítulo 5, verso 16, ele diz: eu vos escolhi para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus said in chapter 15, verse 16 of John, he said, I have chosen you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. Então é imperativo nós rompermos com esse pecado, esse passado de pecado, a partir do momento que nós nos entregamos a vida a Jesus. So from the moment we give our life to Christ, we need to break with the sin, break with our old nature and starting to live a new life. Paulo afirma que os gentios, os ímpios, estão obscurecidos no seu entendimento. Paul said that the Gentiles, they are blinded in their own understanding. Os gentios pensam que são iluminados porque rejeitam a Bíblia, o conhecimento de Deus e creem em suas últimas filosofias. They think they have light because of their philosophies and all those things. Quando, na verdade, eles vivem em trevas. But in truth, they live in darkness. Estão cegos em sua vã maneira de viver, de proceder.
they are blind. They have a blind on their face because of their way of living. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: dizem-se sábios, tornaram-se loucos. And Paul, when he wrote to the Romans, he said they think they have wisdom, but they are not. They're crazy. E eles pensam que são sábios. Satanás cegou a mente deles. But what happened is that Satan has blinded their minds. While they think they have wisdom, that's the opposite. Satan has blinded them. William Barclay, um conhecido teólogo escocês, certa vez ele disse: o horrível do pecado é seu efeito petrificador. William Barclay, a well-known Scottish theologian, he said once, the horrible thing about sin is that it's hardening effect, petrifying effect, if you understand me. E ele continua dizendo: no começo, a pessoa sente vergonha ao pecar. At first, people may be ashamed of sin. Depois perde o pudor, o temor e o horror ao pecado. But after a while, later on, they lose their shame, the fear, and the horror about sin. Peca sem remorso, sem pesar, a consciência fica petrificada. So their mind becomes like hardened, petrified. E esse é o processo do pecado, é o que a Bíblia fala de mente cauterizada pelo That's the pecado. process of what sin makes in our lives. It makes our sin, our hearts to be hardened and petrified. E o estágio final dessa escalada é a perda total da tristeza pelo pecado. And the last stage of it is that you don't feel nothing. You're like Está numb about sin. a consciência cauterizada, com seu coração totalmente endurecido para Deus. You become numb about sin. You don't feel it anymore. E ele continua: o passo seguinte é a conduta ultrajante sem qualquer preocupações com padrões sociais, pessoais e com as sanções sociais So decorrentes. the next step is we live like without any concern about social living, about any social sanctions about ourselves or about others. We are shameless. Então, é o processo da rendição totalmente desavergonhada a toda sorte de imoralidades e desajustes em sua vida. So we are shameless and we surrender ourselves to all kinds of immorality and bad behaviors. Mas vós, diz o apóstolo Paulo, não podeis mais andar daquela maneira. Não foi assim que aprendestes com Cristo. But the Apostle Paul said that you can no longer walk in that way because you didn't learn like that with Christ, from Christ. Então, a verdade de Deus, ela vem com o propósito de dominar as nossas mentes. E isso tem uma implicação ética na nossa vida também. So this, the process in our life now that we accept Christ is that to get rid of all those things, this to be decontaminated. Então, nós não temos mais a mente obscura, nossa mente não é mais vã, movida pelo pecado. We are not have our minds petrified anymore. We are not blind anymore. We can see things now. Então, a partir desse momento, nós não estamos mais alheio a Deus. So from the moment on that you accept Christ, our eyes are open to the things of God. O ato de ofender a Deus, o ato de pecar, importa muito para nós a partir daí. So about when we sin and when we offend God, we feel that. The Holy Spirit makes us feel that. Mas é caminhando passo a passo com Deus, comunhão plena com Ele, caminhando passo a passo com Deus e nessa comunhão plena com Ele, When we walk with God in communion, seeking communion with Him, nós passamos para um outro patamar. we go to another stage. Nós saímos dessa vida de pecado que nos afastava de Deus, petrificava
o nosso coração, a nossa mente. So when we seek communion with God, it's an act of we are leaving this sinful life behind, or we start to live a life that pleases God. Então, a paixão por tudo aquilo que era impuro já não faz mais parte do nosso cotidiano. Isso fica no passado. So all those things, all those impurity and things that we used to like, it's over. It's on the past. O segundo ensinamento que nós aprendemos aqui é o processo de santificação depende de nossas atitudes e deve ser um ato contínuo. So the second lesson that we learn here is the process of sanctification depends on our attitudes and must be a continuous act. O processo de santificação na vida do cristão não é algo sobrenatural que dependa exclusivamente da ação de Deus em nossas vidas. The sanctification process that's a process that depends also on ourselves. Mas depende, na verdade, das nossas decisões, dos nossos comportamentos, The decisions that we make daily, our behaviors, o quanto nós estamos comprometidos com Ele. how we are seeking to be near God. E é importante observar no texto lido que Paulo fala sobre aprender com Cristo e não sobre Cristo. It's important to notice that Paul said we are learning from Christ, not about Christ. Aprender com Cristo significa ter um estreito relacionamento com Ele. Learning from Christ means that we have a close relationship with Him. Aprender sobre Cristo é apenas ter informações a respeito dele. While learning about Christ is just get some information about Christ. Então, a pessoa pode apenas conhecer, saber sobre Cristo e também não ser salvo. So a person can know about Christ, get information about Christ, but it doesn't mean this person has a relationship with Christ. E eu digo o diabo, né? Sabe muito mais sobre ele que qualquer um de nós aqui. Mas, For example, Satan knows more about Christ than we do. e quanto mais o conhecemos, nós nos aprofundamos na palavra de Deus e colocamos em prática. So as much as we approach Him and we dig into the Word of God, Mais estreito fica esse relacionamento nosso com Deus. as much as you dig in and put into practice, closer is this relationship that we have with Christ. Então, aprender com Cristo é tirar nossa velha humanidade como se fosse uma roupa podre. So learning from Christ is like taking off our old humanity, like a rotten garment that a dirty cloth that we take it off from ourselves. E vestir a nova humanidade, criado à imagem de Deus como uma roupa nova. So when you put a new self, a new clothes in ourselves. É o que Paulo fala lá no texto lido, nos versículos de 22 a 24. That's what Paul says in chapter 4, verse 22 and 24. Então, nós vemos aqui que a conversão inicial ela deve ser seguida por um processo diário de santificação na vida de cada crente. So when we see here that the initial conversion must be followed by a process of sanctification. It is, we must seek God every day in our lives. Mas alguém pode dizer, mas eu já sou salvo, por que eu tenho que me preocupar tanto com santificação agora? But maybe one can say, I'm saved, so I have to worry about this process of sanctification. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele diz o seguinte: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. The author of Hebrews, he said, get close to God, because without sanctification, no one will see God. Ele é enfático, ele não diz, talvez alguns verão o Senhor, ele diz que ninguém absolutamente He verá o said, Senhor. maybe someone will see God and others not, but without sanctification, no one will see God. Yeah. John Wesley, certa vez, ele disse uma frase que eu gosto muito: a conversão tira o cristão do mundo
E a santificação tira o mundo da vida do cristão. Well, John Wesley once declared, conversion takes the Christian out of the world. Sanctification takes the world out of the Christian. Então nós entendemos aqui que seguir a Jesus implica numa mudança radical. So we learn here that follow Jesus implies in a radical transformation. Implica no renúncio, no repúdio da velha natureza, do velho eu. Means left behind the old self, leaving behind the old self. Então vejamos aqui o contraste. O homem se corrompe e o novo homem agora é criado segundo o coração de Deus. So the old self is now the new self is created as the image of God. Everything becomes new, as you O said. velho homem ele era dominado pelas paixões descontroladas. O novo homem, ele agora é criado em justiça e santidade. The old self was dominated by passions and sins. Now the new self is seeking holiness. Os desejos do velho homem era o engano. A justiça do novo homem agora é a verdade. The desires of the old self is deceiving, and now the new self goes after justice, the justice of God. Então, o que ele nos chama atenção aqui no texto é que o pagão se corrompe por causa da futilidade da sua mente. Oh, so the Gentiles they are corrupted because their minds, their thinking are away from God. Já o cristão, ele se renova por causa da renovação da sua mente. Agora ele tem a mente de Cristo. But the Christian are renewed because he has the mind of Christ. Então, tornar-se cristão significa se livrar das velhas vestes e vestir essas novas roupagens. So becoming literally becoming a Christian involves taking off the old garments and putting on the new garments. Lembremos, Lázaro esteve sepultado por 4 dias. Let's think about Lazarus that was on a tomb for 4 days. Jesus ressuscitou Lázaro, mas quando Lázaro sai do túmulo, ele ainda estava envolto naquela mortalha. Jesus raised him from the dead, but when Lazarus went out from the tomb, he was involved in that grave garment. Então Jesus disse: deixai-o ir. And Jesus said to them, let him go. Então devemos, da mesma forma, tirar essas roupagens do velho homem e nos vestir da roupagem do novo homem regenerado por Cristo. In the same way, we must also take off these old garments and put the new ones. Então, despir-se da mortalha aqui significa se libertar da podridão, da imundícia, de tudo que remete a um passado da vida pecaminosa. It means to free ourselves from the rottenness, the filthy way of living of the old nature. O terceiro ensinamento que nós aprendemos aqui é a receita para a santificação é sermos imitadores de Deus. The third lesson that we also learn is the recipe for sanctification is to be imitators of God. A santificação, então, deve ser um processo contínuo na vida de cada cristão. So we see that sanctification is an ongoing process in our life. É quando nós procuramos nos tornar mais parecidos com Cristo, When we want to become more like Christ, refletindo o caráter de Deus em nossos pensamentos e em nossas atitudes também. reflecting God's character in ourselves. Então, ser imitador é a essência da nossa caminhada como cristão. So being imitator is the essence of it. We need it. Esse é um chamado, então, que nos desafia a viver uma vida íntegra e piedosa. This is our challenge that calls us to live a life of integrity. É um chamado que espelha o amor, a justiça e a misericórdia divina em nossa vida. To reflect God's love, God's justice, and God's mercy in ourselves.
E Efésios 5:1, conforme lemos, o apóstolo, ele diz, exorta aos cristãos a serem imitadores de Deus como filhos amados. In Ephesians 5:1, he said, exhort Christians to be imitators of God as beloved children. Isso não é apenas uma sugestão, mas é um mandamento claro e direto para todos nós. That's not a suggestion, something that we can do or not. We need to do it. A nossa vida deve, então, refletir esse caráter We depend on it. de uma vida regenerada, nascida de Deus. We depend on this to regenerate our lives. Então, como ser humanos, pecadores que somos, a pergunta é como nós conseguimos atingir esse objetivo? Well, as a human beings and sinners, how can we do it? A resposta é viver uma vida de intimidade com Deus, The answer is seeking intimacy with God, buscando cada dia mais conhecê-lo profundamente e fugindo do pecado. Flee from sin and seek to be near God every day. Ser imitador de Deus significa abraçar o amor sacrificial que Cristo fez por nós ali na cruz. It means embrace His love that He did, that He shown us on the cross. E esse amor nos ensina a colocar os outros acima de nós mesmos. And this love of Christ that He showed us teach us that we should others before our own selves. Nos ensina a perdoar incondicionalmente e servir com humildade. This love of Christ teaches us to forgive and seek humility. E Jesus foi e é o exemplo perfeito para nós. Ele nos mostrou como nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. So Jesus was and he still is our great example. He taught us how we should love even our enemies. Então, a imitação de Deus começa com o nosso compromisso de seguir a Cristo de uma forma plena e não parcial, e não pela metade. So it means that we should seek to follow Christ in everything. Confiando sempre no Espírito Santo, que é quem nos capacita cada vez mais a viver uma vida de piedade, conforme a vontade de Deus. Follow and seek to follow Him in everything, not partially. Seeking the Holy Spirit, seek the help of the Holy Spirit for us to do this. Nós precisamos ter atitude também. O processo de santificação exige que nós abandonemos velhas práticas, outrora que desagradavam a Deus. It implies in that we need to leave behind old practices that make the Holy Spirit sad. Isso envolve nós reconhecermos a nossa condição de pecador e nos arrependermos. It involves us to understand our situation, recognize our old nature, and give up the old habits. Então é quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e reconhecemos que nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. It only happens when we recognize our own weakness and we depend on Him and seek Him in dependency. Para nos moldar novamente a sua imagem e semelhança outrora desfiguradas pelo pecado. So He can keep renewing ourselves. Então, a imitação de Deus se manifesta na prática da justiça e da verdade. So imitating God is showing and we practice righteousness and truth. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, ele diz: Deus é santo e nos chama a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Peter chapter 1, verse 15-16 said, God is holy and calls us to be holy in all our conduct. E então isso significa viver de forma íntegra, plena na presença dele. This means living with integrity before His presence. Resistindo ao pecado e escolhendo obedecer a Deus, mesmo que muitas das vezes isso pareça difícil para nós. As we said, to flee and resist from sin, and even if
that make it becomes hard for us. We should seek His help to flee from sin. Então, por isso, o processo de santificação exige de nós muita disciplina e perseverança. So the sanctification process requires discipline from ourselves. É nós nos afastarmos de tudo aquilo que desagrada a Deus, nos aproximarmos mais daquilo que agrada a Deus. So we can keep on fleeing from our old nature and becomes more and more close to God. Então, se antes eu dava um mau testemunho, se eu tinha um vocabulário torpe, See, if, for example, if before I gave a bad testimony with my bad words, se antes eu era mentiroso, se eu era desonesto, if I was dishonest and lying to people, a vida de santidade que agora eu vivo, que eu busco, me faz tomar nojo disso tudo que eu vivia the antigamente. new life that I'm seeking now has to keep me away from these old habits. Me faz ter vergonha diante de Deus por essas atitudes tão indignas. Now I'm ashamed about these old attitudes, the old behaviors. A outra prática da santificação é a outra marca da santificação é a prática do amor ao próximo. Another sign of sanctification is the practice of the love for the neighbor, for others. Entendemos que Deus é amor e ser imitador de Deus implica em amar também como Ele nos amou. We understand that we know that God is love. So being an imitator of God, it means that we need to show love to people. Como assim amar como Ele nos amou? Morrendo pelos outros? Não, claro que não. How is that? Dying like Jesus did? Of course not. É o amor incondicional, aquele amor altruísta que não espera nada em troca. Esse é o amor de Jesus por nós. It means that love that we seek the good of others without expecting back. E isso inclui cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, It means taking care of their needs. promover a paz e ser gentil com todos e paciente com todos também. Promote peace and be patient with others. Então, o amor é o maior mandamento que Deus deixou para nós, é o reflexo do caráter de Deus em nossa vida. Because the love was the greatest thing that He gave us, and the thing that shows that reflects God in our lives. Por fim, a oração é um meio essencial que nos leva a nos tornar semelhantes à imagem de Deus. Also, the practice of prayer that helps us to achieve all of this. Porque é por meio da oração que nós buscamos a direção, é onde nós confessamos os nossos pecados, é onde nós pedimos que Ele nos molde segundo a sua verdade, não segundo a nossa verdade. It's by prayer that we talk to Him and tell Him that we need asking Him help for us to leave the old nature and become a new creature and start to be more and more like Him. Through prayer. É na intimidade com Deus que nós somos renovados, que nós somos fortalecidos para viver essa vida que Ele espera de nós, que o agrada. Through prayer, when we pray, we get intimacy with God. So it helps us to live the new life. Então nós vimos que ser imitador de Deus é um desafio, mas também é algo que nos leva a ter uma vida plena e abundante com Ele. This is the challenge for us, Christians. But this is what leads us for a new and abundant life with Him. Então a santificação é o processo que nos torna cada vez mais parecido com Ele. So the sanctification then is a process that makes us become more and more like Christ. E essa transformação é exatamente a evidência de que nós somos os seus filhos. This process is what shows that we are their sons and daughters. Concluindo, nós precisamos agir em santidade porque Deus exige isso de nós. So we need to act like this, seek sanctification, because
he wants us to do that. Ele diz isso por Moisés e o apóstolo Pedro também repete isso em sua carta. Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. He said that through Moses, and also Apostle Peter said, "Be holy, because I am your God. I'm your God. I am holy." Então, em termos práticos, o viver uma vida de santidade requer de nós essa renúncia das velhas práticas que desagradam a Deus. So this is a practical life. It's to renounce the old practices that make God sad with us. E mesmo assim, nós andando com Cristo, muitas das vezes nós não vigiamos e acabamos cometendo atitudes que entristecem a Deus. In our walk with Christ, sometimes we fall, sometimes we doing things that make God sad, make the Holy Spirit sad. Então, é imperativo, irmãos, que haja em nossas vidas mudança de comportamento e mudança das nossas atitudes, da forma de pensar. So then we need to seek Him to change our way of thinking, our way of our behavior, and become a new creature. E é isso que o apóstolo está nos exortando hoje nessa carta. Nós precisamos ser verdadeiros em nossas palavras, nós precisamos fugir da mentira. This is what Paul is telling us in this letter, chapter 4 and the beginning of chapter 5. Nós precisamos ser honestos em nossos negócios, na escola, no trabalho. We need to seek, tell the truth. We need to seek to be honest in everything we do, everything we are. Nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com... Hoje em dia é muito comum as redes sociais. We have to be careful with the social media today. E não se esqueça que a internet é um campo minado. Because the internet plays for everything. Quantas It's a minefield. Quantas salas e ambientes virtuais que nós circulamos diariamente sem sair de dentro da nossa própria casa. Já observaram isso? And through the internet, we go everywhere without leaving our house. O que você anda vendo na internet? O que está te alimentando? What we seek in this, what we search in that. Nós precisamos refletir sobre isso. Isso está gerando santidade na nossa vida ou nós estamos nos afastando mais de Deus? We need to reflect about that. The place where I'm going through the internet is bringing me closer to God or away from God. Outra prática muito corriqueira, irmãos, é a pirataria virtual. Oh, other thing is virtual piracy. Is that right? É muito comum hoje as pessoas baixarem vídeos, baixarem filmes, né, músicas, programas, sem pagar o devido direito autoral ao autor da obra. Isso é crime, isso é pecado diante de Deus. It's very common that we download things that we should need the license for that, and then we get for free or whatever, and it's not an honest thing to do. Se nós estamos buscando uma vida de santidade, nós não podemos deixar que essas atitudes aparentemente inofensivas minem esse processo em nossas There's vidas. a little things that if you're sick to be holy before God, we need to rethink about it. Nós precisamos ter muito cuidado com que tipo de música nós andamos ouvindo, por exemplo. We have to be careful about what we listen, what musics are we listening to. Lembrando, irmãos, que no mundo espiritual não existe neutralidade, ou é de Deus ou é do diabo, não tem outro caminho. Because in the spiritual world, that's not neutral thing. Or one thing it belongs to God or doesn't. Observe se aquilo que você está se alimentando está glorificando a Deus ou não. Think about everything we're feeding yourself with. If you're leading you closer to God or away from God. Eu não falo nem das músicas que têm letras que são exaltação, invocação explícita a demônios. I'm not even talk about the music that explicitly talk about the devil or exalt the devil. Às vezes ela tem uma melodia até bonita, mas a letra é uma blasfêmia contra Deus e nós não atentamos para isso. Sometimes the melody is beautiful, but what it's saying there, it's a blasphemy against God. E muitas das vezes essas músicas, elas são produzidas com propósitos específicos e quando a ouvimos,
damos legalidade para que espíritos atuem em nossa vida. Sometimes they make this music and those things. So when we feed ourselves with this kind of thing, we are open the doors for evil spirits in our lives, Espíritos de depressão, espíritos de morte, spirits of depression, of death thinking, espíritos de prostituição, de adultério, de homossexualidade, toda sorte de miséria. prostitution, everything of sexual related sins. Eu tiro por mim. Quantas músicas nós já não ouvimos que quando você acaba de ouvir aquela música, você fica para baixo, como a gente diz, fica Have you- mal, Have you esquisita ever a had this música. experience? I had the experience of sometimes you hear something and you think something's innocent, but after that you feel depressed, we feel bad, and then you realize that those things are not doing any benefit to your health. Mas era apenas uma música, qual o problema? But it was only music. What's the problem? Então, são essas pequenas atitudes que muitas vezes nós praticamos sem perceber e achamos que não são problemas, são inofensivas. para So nós. little things that we maybe think that will not harm us, but at the end, it will get a grasp on ourselves. Mas nunca devemos esquecer, irmão, todo pecado ofende a Deus. Because every kind of sin is an offense to God. Então depende somente da nossa iniciativa de querer fazer o certo, de buscar o que é certo. So it's depend on ourselves to also search for what is good. Fugir do pecado, abandonar os velhos hábitos da velha natureza. Again, the idea of fleeing from sin, fleeing from the bad habits, and seek the new. Isso requer mudança de atitude da nossa parte. We need changing our behavior. Requer perseverança. Need perseverance every day. Requer responsabilidade. Responsibility. Requer anular o nosso orgulho e caminhar com Cristo em fidelidade à sua palavra. It also requires that we leave our pride aside and walk humbly with Christ. E que Deus tenha misericórdia de nós. So God may be merciful upon ourselves. E nos dê a sua graça, irmãos, para que nós possamos viver em santidade como Ele deseja que nós vivamos. And may His grace abound on our lives so we can live our life according to His will. Amém. Amen. Some weeks ago, Maureen and I were traveling in the car. Umas semanas atrás, a Maureen e eu estávamos no carro. In my car, I don't have a CD player. I have a tiny little disc, a tiny little card, which plays hundreds of songs. Ok, no meu carro eu não tenho CD, mas eu tenho um card, né? Todo mundo conhece um cartão de memória que toca ali centenas de músicas. And all of the songs on that card, I have put on that card. E todas as músicas naquele cartão fui eu que coloquei lá. So that becomes my playlist when I go on a long journey. É minha lista, minha playlist, né? De músicas. One of those songs is entitled The Devil Went Down to Georgia. Well, uma dessas músicas tem o título O Diabo Desceu a Geórgia. And Terry is right. It's a song about a golden fiddle, a golden violin. É uma música no violino, né? And the story behind the song is that the devil challenges a young man for a violin competition. Well, a história nessa música é que o diabo desafiou um homem para uma competição de violino.
And if the young man wins, he gets a golden violin. Se o homem ganhasse, se o jovem ganhasse a competição, ele receberia um violino de ouro. And if the devil wins, he takes the man's soul. Mas se o diabo ganhasse, ele levaria a alma desse jovem. So during this long journey, Maureen and I are trying to decide, I am trying to decide whether the content of this song is suitable. Eu e a Maureen estávamos conversando, tentando decidir se o conteúdo dessa música era bom ou não. Because what it is portraying is that the devil is a cartoon character in a red suit and little spiky horns. O que está por trás daquilo ali? Que o diabo é um desenho, é algo assim, engraçado de se ver, uma roupa com um chifrinho, uma coisa assim, né? And nothing could be further from the truth. E isso está longe de ser a verdade. The song also portrays that this young man is willing to bet his whole life on his own abilities. Ok, e aquela música está dizendo também que aquele jovem ele estava colocando toda a sua vida na sua habilidade de tocar, né? As it turns out, in the song, the young man wins. He wins. He is successful. Ok, isso aconteceu que na música ali, o jovem ganhou a competição. I am telling you now, quite seriously, that if you go up against the devil on your own, you will not win. Mas eu quero dizer para vocês de uma maneira bem séria, que se você tentar brincar com o diabo sozinho, você vai perder. So Bethel was quite right. The things that we hear and the things that we see, the things that we deliberately get ourselves involved in are very, very important. O Beto, então, está certo. As coisas que ouvimos, as coisas que vemos, as coisas que deliberadamente a gente traz para a nossa vida, trazem consequências. The sad thing is that there are lots of songs on my playlist that I should reevaluate. A coisa séria e triste é que tem muitas músicas na minha lista que eu deveria ter prestado melhor atenção antes de colocar lá. So it's not a matter of just evaluating my song list. It's a matter of evaluating all of the things in my life. Então, a questão não é só avaliar a lista de músicas, mas avaliar a minha vida em relação àquelas músicas. Many times I have said to people that if the thing that you are doing does not point you to Jesus, stop doing it. Eu muitas vezes falei para as pessoas, se algo que você está fazendo não está direcionando você para Jesus, para de fazer. It's a very simple concept. E é um conceito muito simples. Examine your life. Examine sua vida. Does it point to Jesus? Você está apontando para Jesus? If not, sort it out. Se não, pare e repense o que você está fazendo. Thank you very much, Beto. Thank you, Obrigado. Robson. Thank you. Our final hymn, please. Let's stand. Come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin. Come find your mercy, oh sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too
Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can cure. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are, come as you are. But it is ours. Come as you are. There's joy for the morning. Oh, sinner, be still. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. Ephesians chapter 3 says, Now unto him who is able to do immeasurably more than all we could ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus, throughout all generations, forever and forever. Amen. Amen. Thank you. Please stay and share some more time with us, if you would. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, his mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will
shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are